maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadra e Compasso, e hoje quero conversar com vocês sobre um assunto bem relevante, um assunto bem interessante. Talvez seja um assunto que fuja um pouquinho da nossa rotina, né? Mas é um assunto que se torna relevante não só para quem é maçom, como também para quem não é. Porque iremos abordar um outro lado da maçonaria, talvez um lado da maçonaria onde poucos estejam familiarizados, onde muitos até fazem parte e não percebem, que é um lado muito bonito da maçonaria. Mas antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem um like no canal, para curtirem, comentarem, para que nosso canal aqui possa criar relevância no YouTube e ser visto por muito mais pessoas, porque assim o algoritmo vai entender a relevância que esses quadros, esses vídeos e essas lives que a gente tem gravado aqui durante quase 5 meses, 6 meses, se estendam, né, para outras pessoas, que gostam desse tipo de tema. Bom, dito isto, feito o nosso merchan, feito o nosso merchandising, né, então vamos para o assunto. Mas qual é esse tema, Rosaldo? Eu vou falar hoje sobre os maçons sem avental. Como assim maçons sem avental? O que é isso? São maçons? Não são? O que é uma nova ordem dentro da própria maçonaria, não é? Bom, peraí, calma. Não se preocupe que eu vou abordar esse assunto com algumas minúcias, né, para que vocês possam entender. Tá? Em alguns vídeos anteriores eu falei sobre os profanos de avental, que eram aqueles maçons que, mesmo sendo iniciados na maçonaria, eles não eram maçons em sua plenitude. Eles foram iniciados, eles passaram por um longo processo de iniciação e muitas vezes por mesquinhez, por interesses próprios, por interesses pessoais, eles acabavam se desviando do norte da maçonaria. Mas, ao contrário, tem aquelas pessoas que não são iniciadas na maçonaria, que talvez nunca sejam iniciadas na maçonaria, mas quer por seus atos, por suas atitudes, pelo seu estilo de vida, a gente chama essas pessoas de maçons sem aventais. Sem avental. Por quê? Porque elas possuem as virtudes, possuem o pensamento, têm a maçonaria dentro delas, sem que muitas vezes elas percebam que já são maçons. E sem que muitas vezes elas nem sejam iniciadas. Então essas pessoas, elas são vitais. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, elas, através dos seus atos, das suas atitudes, do seu modo de vida, elas acabam beneficiando a sua comunidade, a sua família, o seu entorno, a sociedade. E isso é de vital relevância para quem é e para quem não é maçom, porque acaba fazendo com que aconteça, acaba gerando melhorias, acaba gerando desenvolvimento, progresso, evolução. E muitas dessas pessoas talvez, como eu falei para vocês, nunca queiram ou nunca vão se tornar maçons. Porque elas, é o propósito delas, o modo de vida delas adotar esse tipo de atitude. Então elas são maçons e não são maçons. Elas são maçons no aspecto de cavar templos à virtude e combater os vícios, combater os malefícios, combater tudo que é mal da nossa sociedade, tudo que reflete de uma forma ou de outra num aspecto negativo. Porque eu já vi muitos maçons, mas muitos maçons mesmos, inclusive maçons famosos como Dom Pedro II, como Lenin, como Trotsky, como outros, como o próprio Pinochet, que uma vez dentro da maçonaria, uma vez inseridos em nossos mistérios, poucos souberam aproveitar e acabaram até traindo a própria irmandade, traindo nos seus objetivos, traindo nas suas ações, de uma forma ou de outra, acabaram maculando a imagem da maçonaria. Porque, por exemplo, Dom Pedro II, uma vez que passou para o grau 33, em pouco tempo fechou a maçonaria aqui no Brasil. O próprio Napoleão Bonaparte também perseguiu muitos maçons opositores às suas políticas. Pinochet, que como um mestre aprendiz,
como um mestre maçom, como um aprendiz maçom, acabou assassinando a sangue frio um mestre maçom que era Allende, apesar de suas oposições ideológicas, apesar de suas posições políticas, posições opinativas, né? E assim com Lenin, com Trotsky e com muitas outras pessoas que, de uma forma ou de outra, vestem um avental maçônico, mas são o que eu falei para vocês anteriormente, os profanos de avental. São aquelas pessoas que usam da maçonaria, usam da sua posição, do prestígio, do que a maçonaria pode proporcionar e propiciar para eles. Para quê? Para que elas possam arquitetar o seu projeto de vida pessoal. Poder, ganância, dinheiro, se tornam escravas desse modo de vida, dessa situação na qual elas estão inseridas. E ao contrário, tá, como eu já falei para vocês no começo desse vídeo, existem essas pessoas iluminadas, homens, mulheres, de todas as raças, de todas as religiões, de todos os gêneros, que diante de atitudes honrosas, de atitudes bondosas, de atitudes virtuosas, acabam engrandecendo a maçonaria, e esses sim deveriam estar dentro das fileiras maçônicas. Ah, mas Rosaldo, mas por que a maçonaria então não inicia eles? Bom, existe uma série de fatores, existe uma série de questões, uma série de pontuações, né, na qual essas pessoas não venham a se tornar maçons. Uma talvez seja a própria posição da pessoa, dela não querer, por questões religiosas, por questões pessoais, por uma série de questões. E a outra é que muitas vezes a maçonaria não consegue chegar a essas pessoas a tempo hábil de iniciá-los em uma loja ou de iniciá-los em uma potência maçônica. Mas isso de maneira alguma, né, de nenhuma forma vai corroborar para prejudicar o trabalho. A maçonaria, uma vez que percebe que a pessoa, às vezes naquele momento ela não está apta ainda para entrar na maçonaria, porque como eu falei para vocês já em outros vídeos, você tem que ter tempo e tem que ter recursos. E muitas vezes essas pessoas têm recursos, mas não têm tempo, até em virtude da própria ação social, do próprio caminho que elas traçam. E muitas vezes, é claro, são mulheres, tem uma série de questões que impedem de que elas se tornem maçons efetivos, né? Mas isso nada mais é do que uma formalidade, é uma questão de que nós maçons, nós entendemos, né, que essas pessoas, muitas vezes, o fato de elas se tornarem maçons vai ser uma questão muito irrelevante, muito pequena diante da ação que elas fazem em prol da sociedade, em prol da humanidade. Tá? Então são pessoas que alcançam um destaque não só na sociedade, mas muitas vezes naquele local periférico, naquele bairro mais distante, que fazem trabalhos sociais, que dão a sua vida, o seu propósito para melhorar a vida dos outros, para contribuir, nem que seja para uma comunidade pequena, para que essas pessoas consigam evoluir, consigam progresso enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto crianças. Então são pessoas essenciais e o avental delas é invisível, é o avental da alma, é o avental da bondade, e isso é muito mais relevante do que muitas vezes você ostentar um avental bonito, ostentar as joias de grau lindas, né? Mas você pouco fazer pelo seu próximo. Você ir apenas na maçonaria, frequentar apenas a maçonaria para ir nos ágapes, ou para ter o título, ou para ter o reconhecimento enquanto maçom. E quando eu falo isso, eu falo como um alerta para muitos de nós maçons, porque muitas vezes a gente se perde nesse caminho, a gente se perde nessas honrarias, nós ficamos reféns de um avental bonito, de uma indumentária legal, de algo que cria relevância para nós mesmos, para o nosso próprio ego. E isso, meus amigos, minhas amigas, é onde mata o maçom. Isso é a morte de um maçom, porque ele vai estar se preocupando com o seu ego
estará esquecendo a sua função social, o seu papel de proeminência na sociedade, o seu papel de relevância que ele pode exercer na comunidade, no seu entorno, enquanto ele é maçom. E essas pessoas, muitas vezes, elas são muito bem substituídas, muito bem trocadas, né, por esses verdadeiros maçons, que muitas vezes não sabem essencialmente que são maçons, mas o são. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, tem caráter, tem virtude, tem dignidade e tem o coração da bondade. Então são pessoas que muitas vezes estão lá e não se preocupam com as honrarias, não se preocupam com os títulos, não se preocupam com o que os outros falam. Elas se preocupam em realizar o seu propósito, as suas ações em melhoria da humanidade. E quantas pessoas a gente conhece no nosso dia a dia, na história da humanidade, que executaram papéis proeminentes, como uma Madre Teresa de Calcutá, como um Nelson Mandela, como recentemente agora aquele bispo que morreu, Desmond Tutu, e muitos outros por aí, em cada continente, em cada cidade, em cada esquina. Com certeza você vai encontrar você vai encontrar uma pessoa iluminada, vai encontrar uma pessoa que cria relevância para a sociedade, que cria boas ações, que tenta levar a humanidade a um novo caminho, a uma nova rota, uma rota de desenvolvimento, uma rota de progresso, uma rota de evolução. E quando eu falo evolução como um todo, evolução física, mental e espiritual. E essas pessoas, elas são imprescindíveis. E volto a repetir, elas são imprescindíveis. E por que elas são imprescindíveis? Porque elas fazem a diferença. Elas fazem, muitas vezes, o que muitos maçons ativos não fazem por ego, por serem maçons, por serem, na realidade, profanos de avental. E isso, tanto de um lado como do outro, existem fileiras nas lojas maçônicas, na qual fazem parte desse profanato de avental, se assim eu posso nomear, né? Em contrapartida, existem outros milhões, outras centenas, outras milhares de pessoas que fazem trabalhos excepcionais e não querem reconhecimento. Elas fazem com a mão esquerda, porque elas sabem indiretamente que o que você faz com a mão esquerda, com a mão direita, não precisa ficar sabendo. Elas têm dentro de si a luz da maçonaria. Talvez não com esse nome, talvez eu estou falando para vocês isso, mas em relação a nós maçons. Porque é uma forma, muitas vezes, de ser um tapa na cara da maçonaria, ao nós nos depararmos com essas pessoas que, mesmo nas mais diversas condições sociais, ideológicas, de gênero, de sexo, de raça, de credo, de cor, estão lá nos rincões do mundo fazendo a diferença, contribuindo para que a humanidade consiga florescer, para ela consiga progredir. E essas pessoas são o que eu gosto de dizer, maçons do grau 33 do avental de ouro. Porque não é o ouro do avental, não é o ouro físico que eu quero colocar aqui, é o ouro espiritual, é o ouro mental, é aquele ouro simbólico, lendário, né? Porque essas pessoas deveriam ter muito mais reconhecimento. Se a maçonaria pudesse abrangê-las todas, seria uma excelente aquisição para as lojas maçônicas. Se em cada rincão do Brasil, em cada rincão do mundo, a gente conseguisse identificar essas pessoas e trazer para o seio da maçonaria, nós estaríamos contribuindo muito mais para a humanidade do que nós contribuímos hoje. Por quê? Porque elas são essenciais. Elas fazem a diferença, elas são o que a maçonaria deve lutar, que a maçonaria deve procurar no seu seio. Pessoas diferentes, pessoas que dignificam e que dignificariam o nome da instituição, pois são pessoas vitais, essenciais, imprescindíveis. Não tem mais adjetivos que eu possa nomear aqui, porque eu estaria sendo injusto com todos os outros bons adjetivos, porque as virtudes delas
são as mesmas virtudes que muitos maçons deixam de perseguir e que muitas lojas têm que instrumentalizar essas virtudes para que o máximo de irmãos possam fazer jus ao avental que elas vestem, aos títulos que elas recebem como maçons. Bom, gente, uma vez dado essas palavras, colocadas essas palavras no ar, eu gostaria muito de agradecer e de que vocês refletissem sobre isso, que vocês pensassem, mesmo, principalmente aqueles que já são maçons, que já são iniciados na nossa magnífica ordem, mas que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa estender o nosso propósito para além da loja maçônica, para o nosso entorno. As lojas maçônicas elas precisam trabalhar mais a beneficência, trabalhar mais os seus braços sociais, para que a gente possa ganhar novamente a relevância enquanto maçons. Dito isso, vamos para as considerações finais, né? E como considerações finais, eu gostaria de relembrar para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem, darem o like, comentarem, para que a gente possa criar relevância. E também para que vocês conheçam a ordem Benai Da'at, que é a ordem dos filhos do conhecimento, na qual eu também faço parte. Estará os links na descrição do vídeo deste canal e espero que todos vocês tenham no próximo ano, no ano de 2022, um excelente ano. E me despeço desejando a todos um tríplice fraternal abraço, saúde e força e união do Mestre Rosaldo.